Eu só contei essa história para poucas pessoas. Ela é o mistério não resolvido mais assustador e aterrorizante da minha vida. Eu era um calouro no ensino médio na minha cidade natal de La Crosse, em Wisconsin. Eu estava dormindo na casa do meu amigo Tom. Nós estávamos assistindo um filme na sala de estar, quando ele de repente recebeu uma ligação. Eu observei silenciosamente enquanto ele ouvia o que estava sendo dito pelo telefone. Eu percebi uma forte emoção tomar controle do seu rosto, e então ele jogou o telefone com força no chão. Depois de chorar por um breve momento, ele me disse que um garoto da escola tinha cometido suicídio. Veja bem, eu sabia quem esse garoto era, mas só porque eu via ele de vez em quando nos corredores da escola. Meu amigo Tom tinha frequentado o ensino fundamental com esse garoto. Aparentemente, Tom fazia bullying com ele durante os anos do fundamental. Ele não se orgulhava de ter feito isso. E, para falar a verdade, eu fiquei surpreso ao saber disso, porque o Tom que eu conhecia era um cara muito legal. Ele tinha muito remorso. Nós decidimos sair da casa e dar uma volta a pé para acalmar. Aquele ano era 1990, talvez 1991. Nós éramos calouros no ensino médio. Sair por aí para dar uma volta a pé não era algo raro. A gente sempre fazia isso. Naquela época, nós não gostávamos de drogas, festas ou álcool. A gente só gostava da liberdade de andar por aí nas ruas durante a noite, e as nossas conversas eram sempre interessantes. Normalmente, nós passávamos no meio de um grande cemitério que ficava perto da minha casa. O cemitério ficava atrás de um trilho de trem que atravessa minha cidade e ainda funciona até os dias de hoje. Nós gostávamos das emoções de passar no meio do cemitério, todo aquele medo. Nós éramos crianças, era como se fosse um rito de passagem. Mas naquela noite em particular, depois de saber do suicídio daquele garoto, andando nos trilhos do trem, quando nós chegamos perto do cemitério, nós paramos. Até hoje, eu não sei explicar direito por que a gente parou naquela noite. Nós já tínhamos entrado no cemitério várias vezes, sem nenhum problema, até mesmo em noites muito mais assustadoras do que aquela. Por algum motivo, naquela noite, nós não queríamos entrar de jeito nenhum. Eu não sei se a notícia do suicídio nas nossas mentes tinha nos afetado até demais. Talvez tenha sido isso. Mas, de qualquer forma, sem precisar dizer nada um ao outro, nós paramos, nos viramos e nos afastamos do cemitério, e decidimos seguir a caminhada na direção de uma rua que ficava ali perto. Agora que eu paro para pensar, com certeza alguma coisa estava estranha naquela noite, naquela caminhada. Nós não víamos nenhum carro na rua. Aquela era uma área residencial. Até mesmo andar na rua principal era estranho, porque simplesmente não havia nenhum carro. Muito estranho. Era mais ou menos depois da meia-noite. Era uma noite de fim de semana. Onde estava todo mundo? Talvez aquilo era só uma coincidência estranha. E para completar, havia uma sensação estranha no ar. Tanto o Tom quanto eu podíamos sentir. Nós até chegamos a mencionar isso um para o outro. A noite está meio estranha hoje, não é? O ar, as luzes. Então, nós decidimos andar até o final de uma rua sem saída. No final dessa rua sem saída, havia uma trilha simples que era uma subida, uma descida e outra subida que levava até a rua em que eu morava. Bem simples. Agora que eu estou chegando na parte aterrorizante da história, eu quero que você tenha em mente que nós estávamos numa área residencial relativamente boa da cidade. As casas não eram muito velhas ou assustadoras, ou com pessoas esquisitas, e as árvores eram relativamente pequenas. Não era uma área super nova, mas também não era uma área muito velha. Então, enquanto Tom e eu estávamos andando através daquela rua, nós estávamos conversando e olhando para baixo, para os nossos pés. Eu não lembro exatamente qual era o assunto da conversa naquele momento específico. Talvez nós estávamos falando sobre a estranheza daquela noite. Talvez sobre a tragédia que tinha acontecido. Mas o assunto também poderia ser sobre algo besta, como algum filme que a gente tinha assistido.
Assim que nós nos aproximamos do beco sem saída, que estava a algumas casas de distância, Tom e eu, de repente paramos. Nós paramos ao mesmo tempo, sem falar nada um com o outro. Nossas cabeças lentamente se viraram um para o outro. Nós nos olhamos, com os dois sentindo alguma coisa estranha no ar. Os pelos dos nossos braços e das nossas nucas se arrepiaram e ficaram de pé. Então, os nossos olhares ao mesmo tempo se moveram lentamente para a frente e um pouco para a direita. Foi então que nós vimos. A 2 casas de distância, em um jardim quase sem vida de uma das casas, ao lado de uns arbustos, havia uma figura negra. Era alguma pessoa ou alguma coisa vestida com um manto negro. Não havia rosto, não havia características humanas, apenas o manto. Essa figura negra não interagiu com a gente, pelo menos não ainda. Em vez disso, ela andava ou se movia de uma maneira estranha. Eu não consigo explicar direito com palavras. Era como se a figura andasse em círculos lentamente, mas sem andar, sem dar passos. A figura segurava alguma coisa que balançava no vento. E sim, o vento ficou mais forte naquele momento. Outra coisa estranha era a luz que mais ou menos iluminava a figura. Havia um poste de luz perto da coisa, mas por algum motivo, a luz não estava sendo forte o suficiente para iluminar a figura. Tom e eu ficamos paralisados. Para falar a verdade, eu fico quase paralisado só de contar essa história. Fazia muito tempo que eu não parava para pensar sobre essa noite. Então nós ficamos ali, paralisados de medo, encarando essa figura negra, enquanto ela se movia. E ela segurava alguma coisa. Ou talvez, aquilo que estava balançando no vento era só mais uma parte do seu manto. Nós ficamos encarando essa coisa por não sei quanto tempo, até que ela parou de se mover e olhou diretamente para a gente, quando ela finalmente percebeu nossa presença. Aquilo foi a gota d'água para nós. Nós saímos correndo dali o mais rápido possível. Nós atravessamos uma rua lateral para chegar numa outra rua paralela que levava até a minha casa. Essa rua dava numa colina levemente elevada. Nós chegamos na colina e começamos a correr desesperados contra o terreno elevado. Então, nós paramos, porque no topo da colina nós vimos outra figura escura com os braços para cima. Nós dois soltamos um berro de pânico. Nós nos viramos rapidamente e passamos a correr na direção da casa do Tom, que ficava a 8 quilômetros de distância daquela colina. Nós corremos e corremos. O tempo parecia parado. A próxima coisa que eu me lembro é acordar no meio de um bairro que eu nunca tinha visitado antes, muito ofegante. Nós dois nos levantamos lentamente do chão sem falar nada, e então nós começamos a andar em silêncio na direção da casa dele. O ar parecia normal de novo. Embora nos sentíssemos como se estivéssemos em uma espécie de neblina, parecia que o perigo tinha ido embora. Nós dormimos na casa dele aquela noite, exaustos. Eu acordei na manhã seguinte e fui para casa. Alguns dias depois, eu fui de bicicleta até aquele mesmo local onde vimos a figura. Talvez tenha sido uma ilusão por causa das sombras, talvez uma árvore, um arbusto ou até mesmo uma placa que criou a ilusão de que tinha alguma coisa ali. Eu não vi nada, era um local aberto. Tom e eu não falamos sobre aquela noite por um longo tempo. Anos depois, quando eu mencionei aquela noite, ele respondeu: "Realmente, que merda foi aquela?" Como se tivesse acontecido ontem. O que era aquilo? Eu não faço a menor ideia. Nós não tínhamos usado drogas. Nós não tínhamos bebido álcool. Eu sempre penso se aquilo foi uma assombração, um espectro, um fantasma. Talvez um alienígena. Talvez crianças fazendo uma pegadinha. Mas como que elas podiam saber que a gente passaria naquela rua? Eu não sei. Isso aconteceu 24 anos atrás, aproximadamente. E sim, é uma história verdadeira. Infelizmente, meu amigo Tom faleceu alguns anos atrás. Eu pensei naquela noite durante o seu funeral. Eu pensei em voltar para aquele lugar.
Eu pensei no suicídio estranho do meu colega de classe. Existe alguma conexão? Será que aquilo era um aviso de morte no futuro, que infelizmente se tornou realidade para o meu amigo Tom? Será que foi uma alucinação coletiva? Aquela noite me assombra até os dias de hoje.